E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror, o incrível, o sensacional companheiro de vídeos desse canal. Mestre do Terror, para quem não sabe, é o alter ego do Cássio Vitti, proprietário magnânimo do canal Milhas e Milhas, um dos melhores canais desse YouTube. Vai lá, acompanhe esse canal, você não vai se arrepender. Cássio Vitti conseguiu uma coisa que todo fã de quadrinhos sonha. Ele se imortalizou se tornando personagem de quadrinhos, né? Aqui está o Mestre do Terror, 100% baseado na figura do Cássio Vitti. Fantástico, meus amigos. E no vídeo de hoje, não é para falar do Mestre do Terror e não é para falar do Cássio Vitti. Eu apenas não posso deixar de tempos em tempos citar esse meu grande amigo que tão generosamente cedeu essa figura incrível que faz parte deste canal e vai fazer para sempre. Mas não é ele o foco central deste vídeo, não estranhem. Vocês já devem ter percebido isso pela capa. A gente vai falar hoje de Mowgli, o Menino Lobo, ou mais especificamente da revista Clássicos Disney em quadrinhos, número 3, Mowgli, o Menino Lobo. Ali, ó. Balu, Bagheera, Rei Lu e o terrível Jangal Khan em 68 páginas de aventuras incríveis. Aí vamos nós com mais um quadrinho Disney que está cada vez mais aparecendo nesse canal. Por que eu escolhi essa edição? É a única edição que eu tenho dessa coleção Clássicos Disney da Abril. Essa ediçãozinha aqui é anos 80, se não me engano, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mas é ali, ó. 1981, setembro de 1981, e essa coleção me parece, sob um certo aspecto, uma das melhores coleções com material da Disney que a Abril lançou lá nos longínquos anos 80. A Abril sempre teve um certo capricho com o material da Disney. Esse capricho começou a meio que degringolar um pouco com o passar do tempo, tanto que temos aí algumas edições bem capengas de material da Disney que a Abril começou a lançar já perto do fim da sua vida, né? Mas em si, ela sempre teve um certo capricho, sempre foi um material que muitas vezes me dava a impressão de ter até mais cuidado que o material da Marvel e da DC. Pode ser uma falsa impressão, mas é uma impressão que eu tinha desde a época. E havia muita coisa Disney sendo publicada pela Abril. E essa coleção Clássicos Disney e Quadrinhos é uma das que sempre me chamava a atenção, embora eu acabasse nunca comprando, nunca me interessando em adquirir. Porque era uma coleção toda, praticamente, né, de quadrinizações dos desenhos da Disney, das animações da Disney, né? Elas viravam quadrinhos e saíam na Clássicos Disney. E isso era muito maneiro, cara. Tinha Peter Pan, tinha essa daqui que é uma que eu adoraria ter, ó. A Espada Era Lei, né? Um desenho Disney do qual eu tenho algumas lembranças interessantes. E por aí vai. E essa pegada eu acho muito interessante, embora eu confesse a vocês que eu acho mais interessante hoje em dia. Na época, como eu disse, me chamava a atenção a ideia de que eram os desenhos em quadrinhos, mas se eu tivesse que escolher entre uma Clássicos Disney e qualquer revistinha do Homem-Aranha, do Hulk, do Batman, não tenha dúvida que a Clássicos Disney ficaria para trás. Hoje em dia eu já tenho vontade, se eu encontrar outras edições da Clássicos Disney, eu provavelmente adquiriria, né? Adquiriria sem pensar duas vezes, apesar que eu quase não vi por aí. Eu encontrei essa numa caçadinha que eu fiz lá no meu amigo Seu João, né? O lendário Seu João. E ficou bastante tempo aí comigo sem ler, eu li recentemente. Chegou o momento de fazer vídeo, né? Coincidindo aí com a minha nova arrancada com os quadrinhos Disney. Como era de costume, na época não há um expediente para nos informar quem escreve a história, aqui, quem fez a adaptação, né, uma coisa lamentável que a Abril fazia na maior parte do tempo, mas a história em si segue muito fielmente, muito parecida com o que a gente pode lembrar do desenho em si, do desenho clássico do Mowgli, né, em si.
né? Houveram aí outras versões, eu até assisti, se não me engano, na Netflix, uma versão live action, né, do Mowgli, se não estou enganado, uma coisa assim, né? Houveram outras versões, mas aqui é a versão clássica do desenho da Disney, e com os padrões Disney, claro, com as mudanças que a Disney achou necessário fazer na história original, e ela é até bastante fiel, bastante divertida, com algumas mudanças que ficam notáveis e que eu me pergunto por que aconteceram, né? Tem alguns problemas com colorização aqui, por exemplo, né? A Pantera aqui, a Bagheera aparece azul, né, nos primeiros quadros, depois ela assume esse tom assim, acinzentado aí. Aqui, ó, voltou a ser azulada. Aqui o nariz voltou a ser azul, então, né, alguns descuidos, né, apesar de eu ter falado do esmero da Abril com o material Disney, alguns descuidos aconteceram, mas onde estão as mudanças que eu falei? Olha, se você tirar da equação aquelas mudanças que são totalmente inevitáveis quando você adapta uma história de uma mídia para outra, né, mudanças que você necessita fazer, porque senão não vai funcionar, né? Não dá para simplesmente pegar um desenho animado e transformar em quadrinhos sem lapidar ele de alguma forma para os quadrinhos, né? E da mesma forma não dá para pegar uma história em quadrinhos e transformar num desenho animado ou num filme sem de alguma forma lapidar. O que acontece é que muitas vezes nessa lapidação que se é necessária fazer, se perde tanta coisa, se lima tanta coisa da obra original que ela acaba se tornando desinteressante, algumas vezes chega a ficar irreconhecível, o que muito me irrita, porque eu sou extremamente rabugento com essas coisas. Mas em Mowgli, a maior diferença que eu notei, se esquecermos essa parte inevitável da adaptação, são as mudanças nas músicas que os personagens cantam. Algumas músicas do desenho Mowgli são bem conhecidinhas, são bem famosinhas, né? Tipo a música do Urso Balu, e por alguma razão eles não colocaram a mesma tradução que foi dada no desenho animado, né? E isso tirou um pouco do sabor. Eu não sei exatamente quem foi mais fiel, né? Se a adaptação em quadrinhos é que traduziu a música original do inglês para o português de maneira mais fiel, ou se a dublagem em português para animação é que fez isso. Seja como for, ficou na minha mente e me pareceu bem mais legal também, bem mais gostosa a música na dublagem em português da animação. E a mudança dessas músicas aqui para o quadrinho ficou meio estranha. Ó, o Balu canta a sua música aqui, ó, e a música dele é aquela, né, em que ele explica que ele só quer o necessário, somente o necessário, né, que o extraordinário é demais, e essas palavras nem sequer aparecem aqui, né, elas foram trocadas por sinônimos e tal. A mensagem da música está mantida, mas ela não me toca da mesma maneira, e isso, é claro, me provocou estranheza. A aparência do temível, né, Jangal Khan também ficou, parece que um pouco menos impactante no quadrinho, mas daí, como eu digo, tem a questão de que é inevitável fazer uma adaptação dessas sem que algumas coisas se percam, mesmo quando você não quer que elas se percam, né? Ele, quando aparece junto com o Rei Lu lá, do povo macaco, ali dos macacos, mesma coisa, a animação traz um impacto que o quadrinho não vai conseguir te dar. Mas ao todo, né, ao todo e ao cabo, vamos dizer assim, é uma revistinha muito legal, é uma adaptação muito interessante e vale a pena ter. É tipo você ter de uma maneira um pouco mais duradoura, né, o desenho do Mowgli, né, só que em quadrinhos. Óbvio que se você tem DVD, quem tem VHS, essas coisas também tem de uma maneira talvez até mais satisfatória, mas para o colecionador de quadrinhos não deixa de ser saboroso poder ter esse tipo de adaptação, esse tipo de material. Eu fiquei extremamente satisfeito.
me deu curiosidade, me deu vontade de ter outras revistas dessa coleção Clássicos Disney. Quem sabe um dia aparecem outras, né? Nada é impossível. E se aparecerem, vou adquirir e elas vão vir aqui pro canal, pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, aquele like aí pra mim, para o mestre do terror, nosso observador fiel. Abraço.